Olá, a paz do Senhor seja com todos. É uma alegria podermos estar de volta ao nosso canal pelo YouTube da Comunidade Cristo para as Nações. É uma alegria poder receber todos vocês aqui. E hoje eu quero dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo na carta de Paulo aos Efésios. Ainda estamos abordando o tema do querigma, a proclamação do Evangelho, e hoje nós vamos falar ainda um pouquinho acerca da revelação do mistério de Deus. E o tema da mensagem deste vídeo de hoje é a comunicação universal da revelação. Nós vamos ver isso no texto de Efésios, capítulo 3, dos versos 7 a 11. Vamos lá? Vamos ler? O texto diz assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que se estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa tremenda, né, queridos? E hoje é uma alegria, eu quero falar sobre o Evangelho. Amados, nós já temos acompanhado e nós temos percebido que Deus revelou, como foi dito numa das últimos vídeos, né, primeiramente aos seus apóstolos e profetas, o seu plano eterno para a humanidade. A comunicação desse mistério pode se resumir em uma só palavra: o Evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas, e envolve muito mais que João 3,16. Envolve a totalidade da revelação, e por isso Paulo diz o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Então é mais do que, como eu citei, né, João 3,16, é mais do que o amor do Senhor por todos. Mas o Senhor quer revelar o Evangelho, as riquezas insondáveis que nós encontramos em Cristo. E algo importante que eu queria destacar é que o Evangelho ele não é uma religião esotérica, ou seja, uma religião de mistérios que precisam ser indagados. Não existe, presta atenção, não existe um caráter secreto no cristianismo. Como a gente vem falando nos vídeos passados, o mistério foi revelado de acordo com o mandato do Senhor. Deve ser comunicado a toda criatura, em todo lugar, em todo tempo, por todo o mundo. Este é o anúncio do Evangelho no Novo Testamento, que nós chamamos o querigma, a proclamação. Por isso que é importante a gente entender que, como eu falei lá no começo, nos primeiros vídeos, né, que a carta de Paulo aos Efésios ela é dividida em duas partes. Dos capítulos, 1 a 3, trata do querigma, da proclamação. E dos 4 a 6 fala do didaquê, da doutrina. E falando um pouquinho acerca do querigma, acerca da proclamação ou do anúncio do Evangelho, Paulo trata nesses versículos que nós lemos, dos versículos 7 a 11, acerca da missão. Nos foi confiada uma missão. E eu queria intensificar um pouco mais, ou aprofundar um pouco mais nesse vídeo, falando acerca desta missão que foi confiada a nós. Amém? Então eu quero te convidar para juntos a gente poder
durante este vídeo, entender um pouquinho mais acerca da missão que tem sido dada a nós de proclamar o Evangelho. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de ter recebido tão tremenda missão, Senhor, de compartilhar as boas novas, de anunciar o Evangelho, de colocar e proclamar a todas as nações a tua glória, a tua grandeza, a tua majestade. Senhor, eu quero pedir que neste vídeo o Senhor fale ao nosso coração, que nós possamos estar sensíveis à tua mensagem, que nós possamos entender, Pai, qual é o teu propósito, o seu desejo, a tua vontade para as nossas vidas, Pai, através da mensagem do Evangelho de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, tira toda a distração, tira tudo aquilo que impede o fluir da tua doce e santa presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E a primeira missão que eu queria destacar é a missão do apóstolo Paulo. A gente vê com muita clareza ele dizendo acerca desta missão que foi confiada a ele. Se a gente observar o versículo 7, começa dizendo assim: fui feito ministro. E a palavra ministro no original, em grego, é diáconos, que significa servidor, aquele que atende, aquele que serve, ou ministro. E a maior necessidade que podemos perceber nas pessoas nos nossos dias é a de escutar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. E é justamente essa mensagem que trata o Evangelho. Hoje as pessoas estão com sede, sem saber, elas estão com sede de ouvir, de escutar a mensagem do Evangelho. Por isso, o mais importante serviço, diaconia, que nós podemos fazer é o favor, né? Fazer assim, um favor que a gente pode fazer às pessoas é pregar o Evangelho a elas. Então, presta atenção, porque é muito importante a dica que Paulo está nos dando aqui. As pessoas estão sedentas por ouvir. E nós fomos, como Paulo, comissionados como ministros do Evangelho. Amém, queridos? E ele se diz o menor de todos os santos. Não é isso que o versículo continua dizendo? E aqui eu queria destacar para você, que vale a pena a gente observar, né, a humildade que nós precisamos ter acerca da nossa condição diante de Cristo. Então, a importância de nós colocarmos a nossa posição como co-herdeiros das promessas do reino, nós precisamos, com humildade, com singeleza de coração, entender que nós somos pequenos diante de tão grande tarefa. Porém, aqui, a continuação e a entrada do versículo 8, Paulo fala aonde ele encontrava o meio para pregar o evangelho. Foi-me dado esta graça. E da mesma forma que foi dada a Paulo, tem sido dado a mim e a você. Nós temos recebido poder para pregar o evangelho. A graça de Deus tem sido dada a nós, o dom com o qual Deus nos capacita a realizar esta missão. É muito profundo isso. Por quê? Parece simples, mas Deus nos dá uma missão e Ele nos dá capacidade para cumprir essa missão. Então, Ele nos capacita a realizar a obra que sozinhos nós não somos capazes de fazer. Amém, queridos? Então, é muito importante a gente entender isso, essa graça que nos capacita a cumprir a missão de anunciar o Evangelho. E ele continua dizendo que, no versículo 8, que é demonstrar a todos. Então, indica uma responsabilidade com a qual Paulo assumiu a missão. Então, a pessoa que chega a conhecer o mistério de Deus é responsável por divulgá-lo. Então, da mesma forma que Paulo teve essa revelação, essa compreensão, nós estamos tendo revelação,
compreensão. O mistério tem sido revelado a mim e a você. Porém, aqui entra um ponto importante. Nós que estamos conhecendo o mistério de Deus, nós somos, que é o Evangelho, nós somos responsáveis por divulgá-lo. Pois o mistério concernente a todos os seres humanos. A vontade de Deus, aí sim, João 3,16, é que todos se salvem. É que todos cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. E como eu falei que o Evangelho são as boas novas, a boa notícia de Deus para a humanidade. É profundo demais isso, amados. E Paulo, ele era consciente de que a sua missão era dar a conhecer esse mistério. Versículo 9 diz assim, vamos ler: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Aquilo que estava oculto em Deus agora se torna manifesto. A vontade, o desejo de Deus para as nossas vidas. O Evangelho, ele escancara, ele abre, ele esclarece o mistério de Deus a toda criatura. E interessante que Paulo, compreendendo, entendendo acerca dessa responsabilidade de divulgar, ele compreende a sua missão. E aqui eu queria dizer para você, eu e você estamos sendo desafiados a cumprir essa missão, a anunciar o evangelho a toda criatura. Amém, amados? A revelação do mistério é uma graça que Deus tem confiado a nós, para que a gente ministremos para o bem de todos, de todo ser humano. E Paulo, aqui é muito tremendo isso, Paulo ele era consciente da sua responsabilidade e quanto a ministrá-la e essencialmente aos gentios. Então a importância da gente entender que Paulo, por várias vezes, ele cita, se a gente vê as cartas de Paulo, por várias vezes ele fala, eu, Paulo, servo de Deus, aos gentios. Então ele compreendeu o chamado, a missão que Deus confiou para ele, e ele pôde chegar num determinado momento da vida dele, dizer o quê? Cumpri a carreira, guardei a fé. Amém? Então tá aí. Ele cumpriu a missão. Ele guardou a carreira, ele entregou o evangelho. Então, da mesma forma, eu e você temos sido desafiados a cumprir a missão que o Senhor nos tem confiado. Então, essa é a primeira missão que eu queria destacar nesse vídeo. Agora, queremos tratar da segunda missão. A segunda missão que eu gostaria de destacar é a missão da igreja. E o texto ele diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Amados, o apóstolo Paulo está declarando que é responsabilidade também da igreja dar a conhecer ao mundo a multiforme sabedoria de Deus, conforme o propósito eterno dele seja comunicado a todos pelo Evangelho. E a gente pode ver isso, essa comissão, né, esse chamado, em dois textos muito conhecidos. Primeiro, em Mateus 28, de 18 a 20, quando o Senhor Jesus fala, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, há a chamada do ide, fazei discípulos. Ide. Então, há necessidade de irmos. Há comissionamento que tem dado a nós. E em Marcos 16 também fala desta grande comissão. Então, dois versículos muito importantes que nós precisamos sempre ter à mente, sempre trazendo à memória. Mateus 28, do 18 ao 20, e Marcos 16, do 15 a 16. A divulgação do Evangelho, ela deve ser realizada de duas maneiras inseparáveis. A mensagem visual
e a mensagem audível. E eu queria falar um pouquinho sobre essas duas formas de comunicar a mensagem, comunicar o Evangelho. A primeira que eu queria destacar é a mensagem visível da igreja. E a mensagem visível da igreja é a que se comunica através da vida e da conduta de todos os seus membros, de todos nós que somos membros da Igreja de Cristo. A unidade, a santidade, o amor fraternal, o serviço, as boas obras, a harmonia familiar, são formas onde a igreja demonstra ser um povo diferente, ser um povo que se destaca em relação em meio a uma sociedade, a uma cultura tão contaminada, tão assim terrivelmente atacada como dos nossos dias. A igreja precisa se destacar. Precisamos ser diferentes do mundo. E como discípulos de Cristo, nós temos aprendido dia após dia acerca de sermos humildes, de sermos mansos, de sermos justos, de sermos sinceros, de sermos bons, de sermos amáveis, respeitosos, alegres, modestos, fiéis e, acima de tudo, com a graça de pregar o Evangelho. A meta e o desafio que é dado a cada um de nós individualmente é sermos como Jesus, amar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos odeiam, servir aos necessitados, ser solidários com aqueles que sofrem, vencer o mal pelo bem. Desta forma, cada um de nós vamos demonstrar que a igreja ela é luz no mundo. Amém, queridos? E a luz não fala e não grita. De modo algum, a luz resplandece a sua glória. A luz, ela ilumina as trevas. A luz dissipa as trevas. E em meio a todo esse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, a igreja precisa assumir o seu papel. A igreja precisa demonstrar a bondade, a graça, a grandeza daquilo que o Senhor nos tem chamado. Nós precisamos resplandecer cada vez mais a bondade de Deus. E isso a gente pode ver com muita clareza em Mateus 5, 14 e 15, quando ele fala que a igreja, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Anota aí, depois dá uma pesquisada, leia em Mateus 5, 14 e 16, você vai ver a importância da mensagem visual. Porém, temos também a mensagem audível. E o que é a mensagem audível? A mensagem audível é a pregação do Evangelho. A mensagem visível, ela dá credibilidade à mensagem audível. Então, presta atenção, a nossa missão ela é dupla. Primeiro, nós precisamos mostrar a Cristo e depois falar de Cristo para todas as pessoas. As pessoas precisam ver Cristo na nossa conduta. Então a nossa conduta vai dar credibilidade àquilo que nós estamos anunciando. Amém, queridos? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é nós podermos ser sal e luz em meio a uma cultura, a uma sociedade que tanto carece de aprender acerca da bondade e a misericórdia, as boas novas que o Evangelho anuncia. Agora, sobre a terceira missão, e aqui algo que deixa assim Paulo mostrando com muita graça, com muita serenidade e muita seriedade, ele fala acerca da missão da igreja diante das potestades. O verso 10 diz assim: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vocês percebem, os principados e potestades diabólicos, né, que atuam e estão
tempo todo lutando contra o propósito e o projeto eterno de Deus se cumpra. E Cristo, através da sua morte, venceu a cruz. E eu queria convidar você agora a ler um texto importante. Está em Colossenses, capítulo 2, um pouquinho à frente aí de Efésios, né? Quero convidar você a abrir Colossenses, pega a sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amados, Jesus venceu na cruz. O que para muitos a cruz é sinônimo de fraqueza, de derrota, Cristo está confirmando aqui que foi vitória. Ele colocou, ele expôs principados e potestades, venceu na cruz. E no tempo presente, nos nossos dias, eles continuam sendo os nossos inimigos, mas saiba de algo, eles são vencidos. Jesus já venceu. Eles não foram exterminados. Eles continuam aí, fazendo suas mazelas, suas maldades, suas artimanhas. Mas eles já foram vencidos. E nós precisamos entender que a principal obra deles é contra o projeto, o propósito de Deus. Eles são inimigos de Deus. Em primeiro lugar, eles são inimigos de Deus. E também nossos inimigos. A estratégia deles é manter cada um de nós e aqueles que não conhecem, principalmente aqueles que não conhecem ao Senhor, a estratégia deles é manter eles na ignorância a respeito da revelação do querigma, da revelação do Evangelho, a respeito das verdades de Deus. E essa ignorância é escuridão mental e espiritual. Através dessa ignorância, eles submetem homens, famílias e nações, privando eles de conhecer o maravilhoso e tremendo propósito redentor de Deus, com o objetivo de enviá-los à perdição eterna. Então, essas potestades que dominam os homens enquanto eles permanecem na ignorância ou enquanto escolhem viver uma vida de rebeldia, rebeldes, né, que estão afastados de Deus, eles continuam sobre essa tutela, sobre esse domínio de potestades e principados. Porém, quando eles ouvem a verdade do Evangelho, eles são libertados desse domínio diabólico que oprimem, que prendem eles, que escravizam eles. A gente pode ver isso ainda aqui na carta de Colossenses, capítulo 1, verso 13. Diz assim: Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Então, o Senhor quer nos libertar e libertar todos os homens desse domínio do inimigo. E aqui a missão da igreja tem esta dupla responsabilidade para o cumprimento eficaz da nossa missão. Primeiro, nós temos a responsabilidade de dar a conhecer principados e potestades acerca da nossa posição em Cristo. Aí você pode me perguntar, mas Chico, como que os principados e potestades vão conhecer acerca de nós? Queridos, através da nossa conduta. O Senhor Deus, nosso Pai amado, disse: andai em santidade, sede santos, porque eu sou santo. Então a nossa conduta, ela está dentro do plano de Deus que se torna uma realidade visível sobre a terra. Lembra, eu sempre gosto de citar o texto de Jó, né? Porque Jó, o Senhor mostra Jó. Olha Jó.
Olha a conduta de Jó. Então, nossa conduta, uma vida de santidade, uma vida que mostra, demonstra o caráter cristão nas nossas vidas, deixa público para as potestades e principados. E a segunda é dar a conhecer o Evangelho a toda a geração, a todos aqueles que não conhecem o Senhor. A nossa missão de proclamar o Evangelho. Que aqui eu quero dizer que quando as pessoas ficam na ignorância, e aqui o sentido da palavra ignorância é não conhecer a mensagem do Evangelho, favorece o inimigo. Eles ficam cativos, escravos da ação, das mentiras de Satanás. Então, nós precisamos de toda forma lançar luz, porque o Evangelho, a proclamação do Evangelho, lança luz sobre as trevas. E a cegueira que o inimigo tenta colocar na vida das pessoas, e muitas vezes essa cegueira ela é gerada pela incredulidade e rebeldia das pessoas, por eles nunca terem ouvido a mensagem do Evangelho. Paulo deixa muito claro isso num texto que eu quero te convidar a abrir. Agora você vai voltar para trás um pouco aí. Em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo explica um pouco com muita sabedoria e graça acerca disso que eu estou falando. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3, ele diz assim: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, amados, aqui a importância da nossa missão de anunciar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Não é que eles estão ali rebeldes, eles estão escolhendo viver uma vida fora da graça de Deus, porque muitas vezes eles estão cegos por uma cegueira espiritual que Satanás coloca sobre eles. E mais do que nunca, aquilo que eu falei agora há pouco, sobre nós está uma responsabilidade, porque nós aprendemos acerca desta revelação. Então cabe a nós levar essa revelação, aquilo que Paulo está falando aqui, que o Evangelho ele lança luz sobre toda a ignorância, sobre todas as trevas espiritual, e a pessoa tem resplandecido a sua mente, o seu coração cativo, preso sobre cadeias de inimigo, cai por terra e elas ficam livres para confessar Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Amém, queridos? E eu queria concluir esta mensagem, esse vídeo, dizendo assim: nós precisamos de uma palavra de consolo. E nós podemos encontrar essa palavra de consolo aqui na continuação de Efésios 3, nos versos 12 e 13. Paulo diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por nisso está a vossa glória. É interessante que Paulo está fazendo nós recordarmos que nesse momento que ele escreve essa carta, ele está em prisão. Ele está preso. Por isso que ele fala que a tribulação que ele está enfrentando, que não seja um peso nas nossas vidas. E que ele está clamando para que os irmãos, os discípulos em Efésios,
não se entristeçam com a condição dele, mas que eles tenham a sua fé fortalecida. Amados, da mesma forma, nós estamos vivendo um momento agora muito assim interessante nesse momento, porque estamos nessa quarentena, em meio a todas essas incertezas que essa pandemia do coronavírus está trazendo para as nossas vidas, os nossos corações. Então muitas vezes nós podemos ficar com essas incertezas. E eu tomo assim a liberdade de usar as palavras de Paulo, que a gente precisa entender que aqui é uma chave, há uma chave aqui, para que a fé seja o combustível, seja o remédio que nós estamos precisando nesses dias. A fé na pregação do Evangelho, a fé nas palavras que o Senhor tem para as nossas vidas. Amados, como eu sempre tenho dito, né, eu tenho falado aos irmãos na comunidade, que é nas tribulações que nós crescemos. É nas tribulações que a fé desempenha um papel muito importante. Ela é a nossa resposta positiva à revelação de Deus. Crer significa receber a palavra de Deus em nosso coração e na nossa mente como verdade absoluta. A fé não depende dos nossos sentimentos, da nossa racionalidade ou daquilo que os nossos olhos veem, mas sim daquilo que Deus está falando. Nós precisamos tomar posse das verdades que Deus tem falado ao nosso coração. Por isso, em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa tribulação, eu quero usar a mesma expressão que Paulo. Ele estava ali preso, algemado, entre cadeias, e a perspectiva dele não está muito diferente da nossa. Ninguém pode falar hoje qual é a perspectiva que nós temos para o próximo mês. Alguns estão dizendo que o ano de 2020 já acabou. Não temos uma expectativa para o que possa acontecer ainda no ano de 2020. Alguns já falam a expectativa é para o ano de 2021. Então eu quero dizer especificamente para você, tenha fé, que Deus pode mudar isso. Da mesma forma que Deus mudou a sorte de Paulo e deu a ele tremendas revelações que chegaram até nós, aos nossos dias. E essa ousadia que Paulo nos desafia e nos diz para no exercício do cumprimento da missão que nós temos recebido, de anunciar o Evangelho, ele diz, anunciem com ousadia e com acesso total, com confiança ao trono da glória. O Senhor é que peleja as nossas batalhas, creia nisso. Amém, queridos? Eu louvo a Deus por tua vida, eu sou grato ao Senhor por você estar acompanhando essas mensagens, estar acompanhando esses vídeos, e minha oração é para que Deus te fortaleça neste momento, que Deus te capacite. Não importa as notícias que possam estar chegando à sua porta, aos seus ouvidos, ao seu coração. Creia, Deus tem promessas para a tua vida para se cumprirem. Amém, queridos? Deus te abençoe e eu quero orar por tua vida neste momento. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero, diante desta mensagem tão tremenda que nós ouvimos no Evangelho, acerca do Evangelho, na carta de Paulo aos Efésios, eu peço ao Senhor que o Senhor capacite a cada um de nós, Pai, para sermos bons dispenseiros da multiforme graça que o Senhor tem confiado a nós. Senhor, nos capacita a cumprir essa missão de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho a todos aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Pai, se há alguém que está nos ouvindo esta noite, que ainda não conhece o Evangelho, Senhor, que as portas se abram, que essa mensagem toque com profundidade o seu coração e você confesse Jesus Cristo como Senhor sobre tua vida. Ah, Senhor, em nome de Jesus, faz este milagre, Senhor. Que vidas sejam alcançadas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dai-nos ousadia, santa ousadia, intrepidez, coragem para anunciar as boas novas
de salvação a toda criatura, por todo o tempo, em todos os lugares, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Muito obrigado por estar acompanhando essa mensagem. Na próxima semana nós temos mais um vídeo. Continue ouvindo, que Deus continue falando com profundidade ao teu coração. Um abraço, Deus te abençoe.